Olá! Você já teve que escrever uma carta, uma declaração ou um trabalho acadêmico manualmente? Você já fez isso com uma máquina de escrever? E que tal você ter as suas produções escritas, guardadas, para alterar sempre que preciso e fazer quantas cópias você quiser? Isso é realidade através dos editores de textos. Nessa aula, vamos falar sobre o Microsoft Word, o editor de textos mais utilizado no mundo. Muito útil para uma série de tarefas diárias. Mas afinal, o que é um editor de textos? Um editor de texto é um aplicativo de edição de arquivos de texto que permite criar, modificar, editar e fazer diversas operações em arquivos que contenham textos, imagens, tabelas e outros recursos compatíveis. O Word é o aplicativo de edição de textos mais usado há décadas e faz parte dos programas do sistema operacional Windows. Não vem instalado. É preciso que o usuário compre o pacote Office para tê-lo em seu computador. A partir da versão 2007, o pacote de aplicativos do Microsoft Office sofreu importantes alterações de layout em que comandos e menus foram reorganizados e novas funções foram agregadas. O pacote Office inclui ainda outros programas bastante usados por usuários nas mais diversas áreas de atuação, como o Excel 2007, que edita planilhas de cálculos, o PowerPoint, que é usado para a gente poder editar ali apresentações de slides. O Microsoft Word é um aplicativo que possibilita a criação de documentos em um computador, como cartas, cadastros, relatórios, quadros e tabelas, assim como artigos, monografias, textos com imagens e elementos gráficos, além de muitas outras coisas, conforme a sua criatividade e as opções disponíveis. Para esse nivelamento, iremos nos basear na versão 2010 do Word para detalhar as principais funções desse aplicativo de edição de textos. Acompanhe algumas inovações do Word nos últimos anos. Comparativamente ao Word 2003, versão anterior, o Word 2007 e versões subsequentes, como 2010, introduziu diversas alterações. A maioria delas aprimoram o acesso e utilização das funções disponíveis. Nessa versão, um novo layout, tendência adotada por toda a família de produtos Microsoft, busca facilitar a localização dos comandos em tela. Como em qualquer mudança de layout de software, a nova interface, mais fácil de usar para novos usuários, requer adaptação para usuários antigos. Trata-se de uma evolução positiva que tornou o Word e outros aplicativos que seguiram a mesma linha de mudanças mais amigáveis aos usuários, por meio de um novo paradigma de interface que substitui os menus por um friso, chamado de ribbon em inglês. Os comandos principais são agrupados por funções e são alterados dinamicamente conforme a ação em execução. Vamos agora detalhar a área de trabalho do Word e suas funções principais. O Word simula um papel em branco, onde é possível escrever digitando e configurando textos, imagens e elementos gráficos. A área de trabalho do Word é composta por frisos e páginas em que podemos inserir textos, imagens, tabelas e após a sua inserção é possível a formatação desses elementos para que eles fiquem personalizados. Para entrar no Word, você pode clicar no ícone do Word na tela inicial do Windows ou pelo menu Iniciar, localizando os ícones do Office. Nessa imagem, vemos a área de trabalho do Word como ela abre assim que se entra no programa. Na parte superior, há uma barra de cabeçalho com o nome do arquivo em execução. Abaixo, os frisos e as ferramentas do friso em exibição. No meio, há um espaço com a página para inserir e editar textos e no rodapé outras informações relevantes. O Word, além de servir para simplesmente se digitar um texto, serve também para criar convites, currículos, memorandos, cartas, livros, artigos, entre uma infinidade de opções de arquivos de texto. A partir do Word,
2007 e também no 2010, que estamos vendo aqui, várias funcionalidades foram agrupadas de maneira diferente e a maioria dos usuários já se adaptou às mudanças. É importante saber que um arquivo salvo no Word é chamado de documento. Um documento de texto se inicia com uma página e as outras serão inseridas automaticamente de acordo com a necessidade, conforme a gente vai ali digitando o texto. A tela a seguir demonstra a interface da versão 2010. A numeração presente nessa tela pontua as principais áreas de operação do Word. Na área 1, se encontra a barra de título que exibe o nome do arquivo do documento que está sendo editado. O número 2 delimita o botão do Office. Clicando nele, é possível realizar comandos como Novo, Abrir, Salvar como, Imprimir e Fechar. Barra de ferramentas de acesso rápido está indicada com o número 3. Ela agrega comandos usados com frequência, como salvar e desfazer. É muito importante que vocês tenham uma atenção especial para esses itens da tela e essa explicação inicial das áreas numeradas na área de trabalho do Word, pois é assim que irão se localizar ao utilizar o programa. Sabendo onde os comandos estão, fica muito mais fácil para executar as funções necessárias para que a sua experiência com o Word seja a melhor possível e os seus documentos de texto fiquem bem formatados e personalizados. Vamos então prosseguir? A área 4 delimita o grande diferencial das versões mais atuais do Office e do Word, que são os frisos. Os frisos dão acesso a grupos de funcionalidades que irão formatar ou inserir elementos no documento. Na área 5 fica a janela de edição que mostra o documento com os textos e demais elementos que estão sendo editados. Os botões de exibição estão no item 6. Eles permitem alterar o modo de exibição do documento. A barra de rolagem, que permite alterar a posição de exibição do documento, está no 7. O controle deslizante de zoom, número 8, permite alterar as configurações de visualização, aumentando ou diminuindo o que está na janela de edição do documento que você está editando. E, por fim, o item 9 indica a barra de status, que exibe informações como número de páginas e número de palavras. Vamos falar agora sobre a estrutura de frisos. As principais aplicações do Office, como Excel, Word e PowerPoint, possuem uma estrutura denominada friso, que reúne em uma mesma ferramenta as funções que antes ficavam dispostas em barras de menus. Entender essa estrutura é fundamental para que você possa operar bem todos os aplicativos do pacote Office. Então, fique atento. Os frisos contêm comandos e ícones de diferentes tamanhos, organizados conforme a sua importância e na frequência de acesso também que você vai ter enquanto você estiver utilizando. A estrutura em frisos é programada para detectar as ações em execução pelo usuário que aparecerão em primeiro plano. Existem 7 frisos no Word, são eles: Início, inserir, layout de página, referências, correspondências, revisão e exibição. E aí no 8º, que não fica ativo, chamado programador. O friso programador pode ser ativado através das opções de personalização e é voltado para usuários avançados do Word. Em algumas versões, há também o friso ferramentas de tabela, que permite formatar o design e o layout de tabelas e quadros. Para que os softwares Microsoft, em especial do Office, se tornem cada vez mais intuitivos, sempre que possível, os frisos mantêm os nomes e as posições relativas iguais. Por exemplo, no Word e no Excel, os frisos Início, Inserir e Layout de página são os 3 primeiros da esquerda para a direita, enquanto os frisos Revisão e Exibição são os 2 últimos. 2 frisos se destinam às funcionalidades específicas do Word: o friso Referências e Correspondências. A exibição de cada friso pode ser alterada clicando sobre o título do friso. Agora vamos ver o botão do Office e os frisos para visualização dos itens presentes em cada um. Entender o que cada um faz vai ajudar você na ambientação com o Word e contribui para tornar mais rápida a localização dos comandos.
Na extremidade mais à esquerda da barra de título do Word, em que aparece o nome do arquivo, está um botão circular com o símbolo do Office. Neste botão estão agrupadas funcionalidades tais como Novo, Abrir, Salvar e Imprimir. Ao clicar com o mouse sobre o botão do Office, as funcionalidades disponíveis aparecem. As 3 primeiras opções, Novo, Abrir e Salvar, e a última, Fechar, são de acesso direto, enquanto as outras têm uma pequena seta que abre subopções. Veja a seguir as opções e as suas respectivas funções. Novo. Cria um novo documento. Abrir. Abre um documento já existente. Salvar. Salva alterações em um documento em execução. Se for um novo documento, ao clicar em Salvar, é preciso nomear o documento e escolher o lugar em que ele será armazenado. Salvar como? Salva o arquivo em exibição, fornecendo um nome e uma localização. Permite salvar um arquivo já existente com um novo nome, preservando o arquivo anterior. Imprimir. Abre opções de configuração do arquivo para a impressão. O comando imprimir também pode ser usado pressionando Ctrl mais P, o que fará surgir uma caixa de diálogo para impressão. Preparar. Congrega funcionalidades relacionadas com as propriedades do documento, como autor, título e data, e mecanismos de proteção do arquivo. Enviar. Destina-se a enviar o documento para outra pessoa através de correio, eletrônico ou fax. Publicar. Opção útil para usuários empresariais que possuam áreas compartilhadas em rede, onde os documentos possam ser usados por várias pessoas. Fechar. Encerra o documento, fechando a janela de edição. Na área de trabalho do Word estão presentes 7 frisos. Vamos falar sobre eles? Os frisos são responsáveis por organizar as funções mais utilizadas do Word. Cada um dos frisos irá agrupar funções semelhantes. É possível localizar qualquer comando por meio deles. O primeiro friso é o mais usado. O nome dele é Início. Os botões de formatação de texto, tamanho, tipo de fonte, alinhamento do texto e de manipulação do texto, copiar, colar, localizar, substituir, estão no friso Início. Incluem ferramentas relacionadas com a formatação básica do texto, edição, alinhamentos, formas e cores e busca. Esse friso está subdividido em 5 partes. Área de transferência, copiar, colar, recortar, fonte, tipo, tamanho, estilo e cor da letra, parágrafo, listas, alinhamentos, recuo, ordenar o texto alfabeticamente, estilo, formatação de uma área do texto selecionado segundo um layout escolhido e edição, localização e substituição de texto. Se você entrar no Word e criar um novo documento e começar a introduzir algum texto, digitar alguma coisa, verá que o friso Início, com essas 5 subcategorias que nós vimos, irá aparecer. E isso é automático, pois ele congrega comandos básicos muito usados. O segundo friso é o Inserir, referente aos comandos de inserção de elementos no documento. Veja como ele se apresenta. Possui 6 sub-áreas. A primeira é a de páginas, inserção de página em branco, folha de rosto ou quebra de página. Tabelas, inserção de tabelas. Ilustrações, inserção de imagens na forma de fotos, figuras, formas geométricas e áreas estilizadas de texto. Links, inserção e formatação de hiperlinks. Cabeçalho e rodapé, inserção de cabeçalhos, rodapé ou numeração de página. Texto, formatação de elementos textuais, além do que pode estar presente no documento, incluindo caixa de texto, word art com letras estilizadas, assinatura e objetos. Símbolos, inserção de equações matemáticas e símbolos específicos. O terceiro friso que compõe a área de trabalho do Word é o friso Layout de página, que serve para configurar o modo de exibição e o visual das páginas dos documentos. O friso Layout de página possui 5 partes. Temas. Definição de temas com fundos e cores pré-formatados para o documento. Configurar página. Configuração de página, tamanho, margens e colunas.
plano de fundo da página, inserção de marca d'água, cor ou borda na página. Parágrafo, ajuste de recuos e espaçamentos. Organizar, organização do posicionamento e função de elementos, como imagens, por exemplo, com o restante da página. Nessa aula, nós iniciamos a exposição sobre o Word e com certeza você já aprendeu várias coisas. Foi uma aula introdutória e temos ainda muitas coisas para explorar. Vimos os 3 primeiros frisos e temos ainda mais 4 frisos ali da página inicial do Word para mostrar para vocês. Assim, começaremos a próxima aula detalhando os outros frisos e iniciaremos uma exposição mais detalhada com dicas de operação do Word para formatar os seus documentos de texto. Até lá!